O primeiro, a passagem diz que Jesus estava caminhando sobre as águas na quarta vigília da noite, era de madrugada, e os discípulos se assustaram, tiveram medo. Então, o primeiro ponto para o fortalecimento da santificação está aqui. Não se assustar com aquilo que Jesus é capaz de fazer, porque Ele é aquele que opera maravilhas. Jesus é aquele que é o dono do milagre. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, e é justamente por isso que nós não devemos nos assustar com aquilo que Ele faz, porque Ele tem o controle de tudo, principalmente das nossas vidas. Eu saúdo a todos com a paz daquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos no mês de junho, a nossa igreja, com o tema Resgatando os Valores da Santificação. E eu gostaria de trazer uma reflexão para cada um irmão que nos ouve neste momento sobre este tema. E, portanto, eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23, que nos diz o seguinte: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Meus irmãos, a santificação é algo importantíssimo na vida da igreja, na vida de cada crente. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu vejo aqui nesta passagem que acabamos de ler 3 pontos fundamentais para o elevo, para a fortificação da santificação em nossas vidas. O primeiro, a passagem diz que Jesus estava caminhando sobre as águas na quarta vigília da noite, era de madrugada, e os discípulos se assustaram, tiveram medo. Então, o primeiro ponto para o fortalecimento da santificação está aqui. Não se assustar com aquilo que Jesus é capaz de fazer, porque Ele é aquele que opera maravilhas. Jesus é aquele que é o dono do milagre. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, e é justamente por isso que nós não devemos nos assustar,
com aquilo que ele faz, porque ele tem o controle de tudo, principalmente das nossas vidas. O segundo ponto desta passagem para o fortalecimento e elevo da santificação em nossas vidas está que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Então está aqui o segundo ponto: se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada vez que nós vamos se aproximando de Jesus, a sua glória, o seu poder se resplandece sobre nós. É necessário se aproximar dele por intermédio da oração. É necessário se aproximar dele por intermédio da adoração. É necessário se aproximar dele realizando a sua obra. Tudo isso traz um elevo para a nossa santificação. E o terceiro ponto que eu vejo nesta passagem é depositar a nossa confiança somente nele. Pedro se distraiu, começou a se afundar e já se afundando, ele clamou: Senhor, socorre-me! E Jesus imediatamente segurou a mão de Pedro, levantou a Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A confiança nele é algo fundamental, porque ele é e sempre será o socorro bem presente na hora da angústia. E toda a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança deve ser depositada unicamente nele, em mais ninguém. Se fizermos assim, estaremos fortificando a nossa santificação. Estaremos elevando a nossa santificação na presença do Senhor nosso Deus, que é um Deus lindo, santo por toda a eternidade. E é do seu agrado que façamos assim. Então, que nós possamos, queridos ouvintes, a tempo e fora de tempo, cada vez mais, viver uma vida de santificação, até que Ele nos chame individualmente ou até que participemos do arrebatamento da igreja, que é uma esperança, que é um desejo de todos nós, para que naquele dia possamos estar com Ele para sempre, exaltando e magnificando o seu santo, bendito e eterno nome. Então fiquemos aqui com esta palavra. A santificação é algo fundamental na vida de todo aqueles que foram lavados e redimidos pelo precioso sangue de Jesus e têm a viva esperança de morar no céu. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma semana debaixo da graça, da proteção divina que só Deus tem para oferecer àqueles que o servem, àqueles que o temem, àqueles que têm procurado exercer a santificação para chegar às mansões celestiais. Amém.